Vamos agora à entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Vamos falar agora sobre infraestruturas, expectativas de investimentos, o novo marco do saneamento, as discussões da nova lei do gás e o potencial de atração do capital externo para o país. Eu converso com o Venilton Tadini, que é presidente executivo da Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústria de Base. Então, Venilton, boa noite. Boa noite, Denise. É um prazer estar aqui e poder colaborar com a sua programação. Boa noite aos ouvintes também e àqueles que nos assistem. Bem, então, Venilton, nós estamos acompanhando aí alguns avanços importantes em termos de legislação, como aconteceu em relação ao saneamento. Só que, ao mesmo tempo, fica aquela preocupação se o Brasil atrai, de fato, investimentos necessários. O governo tem um cobertor curto do ponto de vista fiscal. Qual a sua expectativa, em particular, em relação ao saneamento? Olha, a expectativa é muito grande, até porque nós não dependemos efetivamente também de novos players para o saneamento. Só os players que estão aqui, nós temos grandes fundos de investimento, seja os canadenses, nós temos também grandes empresas chinesas que já dariam conta disso. Mas, sem dúvida nenhuma, eu acho que também temos a oportunidade de atrair o capital internacional. Para isso, é importante ter as condições adequadas, não só do ponto de vista da questão regulatória, como é o caso específico do saneamento, mas também do ponto de vista de demanda, né? A demanda é importante para o retorno do capital. Então, nós estamos vivendo uma corrida com outros países do mundo, principalmente outros emergentes, que é quem sai na frente no novo normal após o coronavírus. E aí é fundamental o reaquecimento da demanda para trazer condições de retorno, de estabilidade macroeconômica mais adequada para esses investidores. Agora, mesmo com toda a preocupação em relação à pandemia, a gente vê o Congresso agora com tramitação em regime de urgência de uma possível nova legislação para o gás. Na sua avaliação, seria também um marco importante? Importantíssimo, até porque nós teríamos condições de aumentar a competitividade na questão da distribuição do gás e, para nós, a redução de custo, que seria, logicamente, para a indústria, seria fundamental para o aumento de competitividade do país. Essa é uma grande aposta que está se fazendo, além de um novo, efetivamente, combustível para a geração de energia. Nós temos um programa, obviamente, de trocar térmicas a diesel para a óleo combustível para gás. Isso realmente é importante, o impacto que teremos na nossa estrutura de custo e na nossa matriz energética. Porque pode melhorar a competitividade de vários setores que têm o gás como insumo importante e pode melhorar o custo na ponta final para o cidadão, para o consumidor mesmo, né? Sem dúvida nenhuma. É uma mudança muito importante e é importante também enfatizar que nós estamos, nesse momento que se discute os reequilíbrios econômico-financeiros dos contratos, com dois motes importantes para que nós tenhamos condições da chamada atratividade, como você mencionou, né? O país vive um momento em que tramitam pelo menos 7, 8 instrumentos jurídicos importantes no Congresso Nacional, seja a própria revisão da lei de PPPs e concessões, seja, como você bem colocou, a nova ordenamento do óleo e do gás, seja a modernização do setor elétrico, resolvendo inclusive questões mais antigas, já como o GSF, que está em andamento. Temos também uma modernização no que diz respeito à questão da própria revisão da Lei 8666 de contratação de obras públicas e temos também um novo marco em andamento no que diz respeito à lei ambiental. Então, isso nos dá um conjunto de natureza jurídico-institucional que nos coloca em termos de regulação em paralelo com as melhores oportunidades que se tem no mundo. Agora, como eu disse, não basta isso, essa é condição necessária não suficiente. Isso é uma parte da segurança jurídica. A outra parte da segurança jurídica, que é fundamental, é o equilíbrio e o respeito entre os poderes. E a forma, que aí é o segundo item importante, além da segurança jurídica, é a nossa retomada do crescimento. Então, ninguém quer investir num país que
já vem há 3, 4 anos claudicando praticamente num crescimento pífio de cerca de 1%. Esse ano devemos ter crescimento negativo. Então, nós temos que mostrar para o investidor internacional que nós temos pujança do ponto de vista da demanda agregada para que sejam atraídos esses investimentos. Na verdade, todas essas mudanças na legislação estabelecem uma confiança jurídica, uma confiança em relação às regras de operação em cada setor. Mas tem essa questão que o senhor colocou muito mais ampla em termos de atratividade da economia como um todo. Tem a questão fiscal, que é sempre colocada, o potencial de crescimento, tem até a reforma tributária, porque nós temos custos tributários também, não é? Sem dúvida nenhuma, é uma das partes significativas do custo Brasil. Eu acho que atira certo o Ministério da Economia quando fala na desoneração. Eu não tenho preconceito do ponto de vista da incidência da substituição por um imposto como sobre transações virtuais, mas o que é importante é baratear o custo e nos tornarmos competitivos em termos de estrutura de trabalho. Então, a gente teve um relativo avanço no passado recente, com o próprio ministro Rogério Marinho, que hoje está no desenvolvimento regional. Agora, nós precisamos dar um salto qualitativo e quantitativo com essa mudança de simplificação e custo dos tributos que incide sobre a mão de obra no Brasil. Agora o senhor citou um ponto importante, que é essa questão da confiança em relação às perspectivas da economia como um todo, e a gente vê o governo contando muito com a atração do capital privado, de capital externo, para poder avançar de fato com os investimentos em infraestrutura, que pegam também a área de transportes, né? Então o governo fala muito em concessões, em privatizações. O senhor vê ambiente para a atração de todo esse dinheiro que o Brasil precisa a partir do ano que vem, que não se conta? Esse ano a gente já está quase como perdido por causa da pandemia, mas a partir de 2021? Olha, eu acho que nós temos efetivamente condições. Nós já mostramos que o Brasil mudou muito na capacidade de estruturação dos projetos, na racionalidade como são tratados os retornos desses projetos que são licitados para concessões e agora mais entre os entes subnacionais, nas PPPs e também concessões, como é o caso do saneamento. Agora, é importante ressaltar, como eu já disse, que isso é a condição necessária, mas não é suficiente. O que nós precisamos é ter condições de atratividade do ponto de vista macroeconômico, como você colocou, não só da questão regulatória, mas também da questão de natureza tributária, de competitividade em termos do abastecimento, na parte de insumos básicos. Isso tudo nos dá uma matriz de atratividade. E claro, nós temos uma grande vantagem em relação aos outros países com essa modernização de marcos regulatórios, que é o fato de nós termos projetos importantes para fazer. O Brasil, ele é carente de projetos de infraestrutura e ele está absolutamente atrasado em relação aos seus competidores, praticamente todas as áreas. Por outro lado, é um exemplo no mundo no que diz respeito à concessão de rodovias. São Paulo, por exemplo, não tem paralelo no mundo, já passou de 50%, ela tem um nível de densidade pela economia e de tráfego que possibilita esse tipo de iniciativa. Agora, não adianta nós termos essa potencialidade se, infelizmente, por algumas questões de curto prazo, do ponto de vista fiscal, nós não entendermos que também é o Estado que tem que puxar nesse momento a demanda agregada. E não há dúvida que a iniciativa privada ela terá todas as condições de mantidas essas condições de demanda estabelecidas, seja do capital externo, seja dos investidores que já estão aqui, de levar adiante uma participação muito mais elevada do que já tem hoje nos vários segmentos da infraestrutura. Agora, nós tivemos uma certa discussão e uma situação que já está colocada de se cogitar a possibilidade de alguma alteração de regras, de algumas manobras, para que o governo tenha condição de destinar algum recurso a mais para a infraestrutura, para investimentos, para alavancar no primeiro momento. O senhor acha que isso seria possível sem ferir ou sem piorar essa situação da avaliação do ponto de vista fiscal, da responsabilidade fiscal do país? Eu acho que sim, eu acho que o governo está pecando numa questão na análise fiscal,
não pela gravidade, mas pela falta de ousadia em certos instrumentos. Tem a securitização da dívida tributária, que foi um PLS do Senado, feito pelo senador Serra, que já foi aprovado e está na Câmara dos Deputados. São instrumentos de captação que não aumentam o endividamento, não são considerados dívida, porque ele não afeta a despesa corrente, é tratado como venda de ativo. Trata-se da securitização de tributos renegociados pelos entes públicos, seja do nível federal, estadual e municipal. São Paulo já fez 2 operações dessa, uma de 650 milhões, outra de 750 milhões, há anos atrás, e isso foi parado por conta de um parecer do Tribunal de Contas da União, que já está superado do ponto de vista do Senado Federal hoje, e já foi aprovado e está na Câmara dos Deputados. Ora, para quem tem necessidade de recursos, é possível rapidamente levantar cerca de 30 a 40 bilhões por ano com esse tipo de instrumento. Então, eu fico, às vezes, já tive várias conversas sobre isso com o Ministério da Economia, tive debate com a Secretaria do Tesouro, com a Procuradoria e, particularmente, como eu já estruturei essas operações quando já estive na iniciativa privada no setor financeiro, eu acho que está faltando um pouco de carinho e de dedicação para se encontrar caminhos que existem que, infelizmente, não estão sendo utilizados. Seria uma outra forma de captar os recursos necessários sem que se tenha que driblar o teto de gastos, por exemplo. Exatamente, exatamente. Não precisa pedalar. Nós temos aí claramente os dispositivos que tem, seja na Constituição Federal, seja nas regulamentações específicas, que quando eu estou tratando do estoque da dívida ativa, eu efetivamente estou tratando da venda de um ativo. Então, ele equivale a uma venda de ações de empresa estatal. Então, ele entra no caixa imediato. Ele, feito por uma entidade não dependente de recursos tesouros, não tem retrocessão junto ao erário. E, veja bem, nós estamos falando hoje, nós temos cerca de 2,5 trilhões aproximadamente de dívida ativa. Evidente que muitas dessas dívidas não são efetivamente nem cobráveis, né, pelas naturezas. Agora, por outro lado, nós temos grandes devedores, como a própria Petrobras, grandes instituições financeiras que devem bilhões ao erário que está reparcelados. O último levantamento que se tem disso, de 2016 2017, dava só nas 15 maiores empresas cerca de 40 bilhões. Então, nós temos condições. Eu repito e insisto, eu já participei até de audiência pública no Senado sobre esse assunto, não entendo por que esse assunto não evolui. E, na verdade, todos os projetos de infraestrutura, eu não estou falando apenas da questão de captação de recursos, nós já tivemos uma frustração no passado. Teve PAC 1, PAC 2, ficaram muitas e muitas obras sem andamento, paradas no meio. Como é que o senhor avalia essa situação hoje? O senhor que já cobrou muito o término dessas obras. Eu acho que você toca no aspecto fundamental, porque nós temos atualmente visto os programas de investimento como se ainda nós tivéssemos com as gestões passadas. Nós temos que entender que o PAC acabou. Nós temos que entender que depois da instituição do Programa de Parceria de Investimento, que foi um Conselho de Ministros que atua e que tem um nível de governança que articula mais, inclusive, com os entes de fiscalização e controle com os órgãos reguladores, o país é outro, do ponto de vista da capacidade de estruturar e de efetivamente racionalizar a execução de obras públicas. Se nós ficarmos vendo, toda vez que falarmos de investimento em infraestrutura, o mesmo tipo de ordenamento que foi feito na época do PAC, nós não vamos a lugar nenhum. Então, nós precisamos entender que o país mudou, não só do ponto de vista de estruturação e racionalidade dos projetos, como também na capacidade de fiscalização e controle dos nossos órgãos. Portanto, nós temos sim condições, e isso foi mostrado nos últimos 3 anos, que todos os projetos que foram licitados, sejam de aeroportos, seja no que diz respeito a rodovias, seja no que tange a linhas de transmissão, o governo tem tido um êxito absoluto. Perfeito. Por quê? Porque a capacitação é outra, efetivamente. Então, nós temos que confiar que nós melhoramos. Se nós não acreditarmos nisso, fica difícil. Então, não adianta, nós vamos levar o investimento público a zero e o país vai continuar crescendo menos que 1% ao ano. Eu conversei aqui com o Werinilton Tadini, que é presidente da ABDIB. Muito obrigada pela sua participação, pelas suas análises. Uma boa noite. Muito boa noite. Mais uma vez agradeço pela atenção, pelo convite e boa noite aos telespectadores. Com vocês.